Bom dia, meus amores. Vamos para a nossa aula de hoje, de História. Abram ali o livro didático da página 52, que é o capítulo 3, o Islamismo e os reinos africanos. O islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo. De acordo com as pesquisas recentes, há mais de 1,8 bilhões de adeptos a essa religião atualmente. Os países com maior número de islamismos encontram-se na Ásia, a Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh. A África também abriga países com grandes números de muçulmanos, entre eles Nigéria, Egito, Argélia e Marrocos. Tudo isso evidencia a importância do islamismo para se compreender o mundo contemporâneo. Além disso, a religião é um elemento importante para se analisar tanto a história dos povos árabes como de muitos povos africanos, a partir do século VII. Foi a partir desse período que a religião islâmica começou a se disseminar pelo continente africano e a marcar profundamente a culturas e o modo de vida de muitos povos locais. Neste capítulo, veremos a origem do islamismo e de que forma essa religião se espalhou pelo mundo. Também conheceremos a cultura Iorubá e o Banto, que ocupam regiões de onde vieram muitos africanos escravizados pelo Brasil, certo? Vamos para a página 53. Começou. Na página 53, a gente vai ver a Península Arábica. Por volta de 1200, a Península Arábica, a gente vai observar embaixo mais o mapa, né? No Oriente Médio, era habitada por povos organizados em clãs, em tribos que viviam do pastoreio e do comércio. Entre esses povos estavam os árabes. Os árabes se organizavam em caravanas de mercadores que chegavam até a Síria e a Palestina. Essas viagens duravam vários meses, pois esse precisava atravessar o deserto que ocupava grande parte da região. Para isso, os árabes contavam com o camelo, animal capaz de andar cerca de 100 quilômetros sem se alimentar e sem beber água. Com a expansão do comércio, surgiram as pequenas povoações no deserto, principalmente nos oásis. Aos poucos, esses povoados se transformaram em cidades, por onde afluíram mercadores de diversas regiões. Em tais condições, as pessoas que ali se encontravam para comercializar também trocavam ideia. Vamos observar esse mapa da Península Arábica de 2018. Tem as cidades Chifres, Líbano, Israel, Síria, Jordânia, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Sana, Estreita, entre outros, eles aí também, essas regiões, certo? Vamos agora para a página 54. Na página 54, a gente vai ver como surgiu o islamismo, certo? Até o século VII, não havia unidade política entre os clãs da Península Arábica. Cada grupo exercia o seu domínio e determinadas áreas do oásis. Nessa época, os árabes eram politeístas, ou seja, cultivavam diversos deuses. Muito entre eles eram também animistas, isto é, acreditavam em seres sem vida, como pedras, fenômenos naturais, também tinha alma. Era a cidade de Meca. Um dos maiores centros comerciais e de peregrinação religiosa na Península Arábica era a cidade de Meca. A gente vai ver no mapa aí da página anterior, a gente viu, né? Lá se encontrava a Kaaba, templo em forma de cubo, Kaabashi, em árabe, onde os peregrinos cultuavam vários deuses e deusas. Outro objeto de culto na Kaaba era uma pedra negra, considerada sagrada pelos tribos árabes. Olha aqui, tá aqui, né? A Meca, como se dava tudo isso aqui nessa imagem abaixo. Veja as informações sobre os temas, né? Tá falando aqui. Em 1613, um comerciante árabe chamado Maomé começou a pregar novos princípios religiosos. Maomé dizia ter recebido revelações divinas e condenava o politeísmo. Para ele, da mesma forma que para os cristãos e judeus existia apenas um Deus, Alá, palavra árabe que significa Deus.
certo? Com grande poder de liderança, Maomé conquistou rapidamente milhares de seguidores. Sua doutrina era chamada por ele de Islã, que significa submissão a Deus. Daí originou-se a palavra islamismo, que designa hoje a religião criada por Maomé. Seus seguidores são conhecidos como muçulmanos ou islamitas. Vamos para a página 55. Na página 55, a gente vai ver o que é. Tem um raio-x aqui. O que é este monumento? A Caaba é uma construção de pedra em forma de cubo, localizada no centro da grande mesquita de Meca, Arábia Saudita, e venerada como os mais sagrados santuários do Islã. Trata-se de um centro de peregrinação religiosa dos muçulmanos. Segundo a tradição, teria sido construída por anjos, por Adão ou pelo patriarca Abraão. Em termos históricos, a Caaba já existia quando as tribos árabes eram politeístas. A construção sua atual da época de Maomé do século VII tem cerca de 15 metros de altura e está coberta de seda preta, certo? Decorada com caligrafias bordadas a ouro. Em seu contexto, em seu canto externo leste, está a sagrada Pedra Negra, encravada em uma moldura de pedra. Os muçulmanos podem passar a ter significados diferentes dos que tinham quando foram construídos? Sim. E a Caaba é um exemplo disto. Foi construída como um santuário de divindades árabes. Anualmente, as tribos árabes fazem uma peregrinação a Meca, circundando-se 7 vezes, certo? Circundavam ela 7 vezes a Caaba e beijavam a Pedra Negra. Com o desenvolvimento do islamismo, a Caaba tornou-se o símbolo da unidade islâmica. Independentemente de onde estejam no mundo, os muçulmanos devem fazer sua oração voltada para Meca. Aí embaixo tem fontes religiosas como a Caaba podem ajudar os historiadores a conhecer o passado. A religião pode ser definida como um conjunto de crenças, preceitos e valores que fazem parte da vida de um grupo social. Essas crenças também se materializam em construções, imagens, cânticos, orações e outras formas expressivas. Os historiadores podem fazer diferentes aspectos da população. Eles podem também fazer uso da religião para compreender uma sociedade. O estudo da Caaba ajuda a entender diferentes aspectos da população da Península Arábica antes e depois do islamismo. A ausência de figuras humanas e de animais reforça a proibição de imagens pelo islamismo. Já a Pedra Negra mostra que no período pré-islâmico os árabes reverenciavam objetos inanimados e elementos da natureza. Vamos para a página 56. Na página 56 a gente vai ver o que é Égira. Maomé vivia na cidade de Meca, onde sua pregação não agradou ao clã dos Coraxitas, que lucravam com o comércio associado à peregrinação aos santuários da Caaba. Para eles, eles falavam para ele, ao condenar o politeísmo, Maomé estava desestimulando as peregrinações. O clã dos Coraxitas começou então a perseguir Maomé e seus seguidores. Sentindo-se ameaçado, no ano de 1622, Maomé se retirou para Yatreb, povoado ao norte da Península Arábica. Essa viagem, conhecida como Herégia, certo? Imigração, marca o início do calendário islâmico. É isso que a gente vai falar sobre o calendário islâmico agora. Posteriormente, Yatreb passou a se chamar Medina, cidade de profeta, certo? Em Medina, Maomé organizou a primeira comunidade baseada nos princípios islâmicos e passou a exercer poder político e religioso. Sob esse governo, os privilégios dos senhores dos clãs passaram a ser menores. Além disso, os deveres
pessoais para com Alá tornava-se mais importante do que a obediência ao chefe do clã. A gente vê essa imagem, né? A gente vai ver também o calendário islâmico que fala ao lado, né? Enquanto o mundo inicia de acordo com o nascimento de Cristo, no ano 1, para os islâmicos o marco inicial do calendário é a data da viagem de Maomé de Meca para Yatreb, ocorrido no ano de 622 do calendário cristão. O calendário islâmico divide o ano em 12 meses de 29 ou 30 dias. Um ano dura 354 dias, ou seja, tem um desconto dependendo da data que Maomé saiu, que é 1622, certo? Vamos agora para a página 57. Na página 57, a gente vai falar sobre o islamismo se expande. Como foi que se deu a expansão do islamismo? Maomé tinha como objetivo principal expandir o islamismo. Para isso, utilizava tanto a pregação quanto os ataques às caravanas que cruzavam o deserto e confiscou dos bens das comunidades que não aderiam à nova fé. A essa luta, que significava um esforço e caminho até a Deus, seus seguidores davam o nome de Jihad, certo? Esse termo representava tanto o esforço do convertido em alcançar a vontade de Alá, quanto o empenho na guerra para a conversão dos fiéis. Aqueles que morressem a serviço de Alá obteriam como recompensa um lugar privilegiado no paraíso. Em 630, as forças de Maomé conquistaram a cidade de Meca. Os deuses adorados da Caaba foram destruídos e seu culto proibido. A Pedra Negra foi mantida, mas agora como símbolo do Deus único, Alá. Meca passou a ser a cidade sagrada dos muçulmanos. Com o aumento do número de convertidos, Maomé conseguiu unificar o povo árabe, criando entre os seus membros um sentimento de identidade, que tinha como fundamento a religião islâmica. Nas primeiras décadas do século VII, o islamismo já havia conquistado praticamente toda a Arábia. Iniciava sua expansão para o norte da África e outras regiões, certo? Como podemos observar no mapa da página 59. A gente volta já lá, a gente dando seguimento aqui, a gente vê lá. Após a morte de Maomé, em 632, seus ensinamentos foram reunidos no Corão, livro sagrado dos muçulmanos. O modo de vida, costumes, preceitos religiosos, critérios de herança e propriedade, casamento, regras de organização das comunidades, entre outros aspectos, passava a ser praticado como base nos ensinamentos do Corão. A gente fala sentimento de identidade, sentimento forte de religação a um povo ou povos, a um grupo ou povos. Maomé criou essa crença nos mesmos valores religiosos. Você pode ver aí, né, essa imagem onde tem na mesquita, né, tem lá a Pedra Negra, a adoração lá, certo? Rezando ao lado da Caaba, na Meca, né, fazendo aí. Vamos para a página 58. Na página 58, a gente vai ver a vida cultural de Bagdá, como era a vida cultural em Bagdá. O vasto território islâmico passou a ser governado por uma califa. Inicialmente, sua capital ficava na cidade de Damasco, na Síria. Em 762, a capital foi transferida para a cidade de Bagdá, no atual Iraque. A partir do século VIII, os domínios muçulmanos foram divididos em diversos calfados independentes, pondo fim à unidade política existente até então. Bagdá tornou-se um importante centro de difusão do conhecimento da religião islâmica. Um dos destaques da cidade era a Casa da Sabedoria, conjunto de museus e bibliotecas que recebiam cientistas, escritores, pensadores, matemáticos e outros estudiosos, interessado em entrar em contato com a grande variedade de obras do seu acervo. Textos clássicos da antiguidade organizadamente escritos em grego, latim,
persa, hindu foram traduzidos para o árabe em Bagdá. Grande parte desses textos sobreviveu ao tempo graças a essas traduções. Além de suas bibliotecas, Bagdá contava ainda com os observatórios astronômicos para pesquisa de estudos vindos de todas as regiões do Império Árabe. Eles estudavam a posição dos astros e aperfeiçoavam o astrolóbios, certo? Instrumento usado para medir a altura do Sol e de outras estrelas. Esse instrumento era útil para ajudar os marinheiros a se localizar em alto mar. Isso aqui, essa imagem que a gente está vendo aqui, foi feito no Exu, a ilustração do como se deve. Vamos para a página 59. Na página 59, faço uma leitura assim, ó. Foi em Bagdá que o matemático Raio Khwarizmi, estudando livros vindos da Índia, entrou em contato com o sistema de numeração decimal, desenvolvido pelos indianos desde o século VI. Raio Khwarizmi escreveu uma obra detalhando como era esse sistema e substituindo os antigos símbolos hindus pelos números que conhecemos hoje, que de 1 até 9, aí vai. Esses números ficaram conhecidos como algarismo indo-arábico. A palavra algarismo tem sua origem do nome desses matemáticos árabes. O que é que Tia Samara quer para você? Quero que você faça interpretando o documento. O mapa abaixo mostra a expansão do islamismo até o século VIII. Observe atentamente as informações do mapa e em seguida responda ao que se pede. Ou seja, leiam as informações do mapa e tentem resolver a atividade da mesma página 59, que é a atividade 1, 2 e 3. E na próxima aula a gente vai fazer correção da mesma, certo? Tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos.